A gente tem uma pauta interessante hoje para discutir, muita coisa do Lula lá na Argentina, né? A gente tem estrepulias aí dos congressistas aumentando as suas verbas, né, Wilson? Que mais? Temos novidades aí sobre as investigações sobre o 8 de janeiro. Eu acho que a gente pode mesmo começar pelo Lula, certo? A declaração do Lula, a gente tem um vídeo, não é isso, Joelton? Espero que esteja aí na mão, dizendo que houve golpe de Estado no impeachment da Dilma Rousseff. Vamos ver o que o Lula disse e depois a gente comenta. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso do Brasil, ustedes saben que después de un momento auspicioso de Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, cuando gobernamos entre el 2013 y el 2016, houve um golpe de Estado, se cometió un golpe de Estado, se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment, se la sacó a la compañera Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidenta da República la do primera Brasil. Bom, em primeiro lugar, ainda bem que tinha um tradutor traduzindo a fala do Lula para o espanhol. Senão eu não saberia que a palavra que ele usou foi auspicioso. Ele falou auspicioso e tal, mas o tradutor argentino me esclareceu. Vamos lá, gente. Houve golpe de Estado, diz Lula na Argentina, sobre impeachment de Dilma. A meu ver, se você compara o que aconteceu em 8 de janeiro, com aquela destruição generalizada dos espaços de poder brasileiros aí em Brasília, com um impeachment que aconteceu segundo todas as regras constitucionais, com acompanhamento do Supremo Tribunal Federal, né? Se você põe as duas coisas no mesmo pé e diz que golpe vale tanto para um como para outro, você perde completamente o parâmetro da realidade. Não é? A palavra perde sentido. Concordam comigo ou não? O que você acha, Duda? Eu super concordo. O impeachment de 2016 seguiu totalmente os rituais democráticos, né? Teve até a supervisão, vamos lembrar lá do ministro Lewandowski no Congresso, seguiu totalmente a Constituição. E os atos de 8 de janeiro, isso sim, uma tentativa de golpe, porque uma turba, tudo bem que atabalhoada ali, mas o objetivo era realmente derrubar a democracia e instalar uma ditadura. Lula está comparando coisas completamente diferentes. Isso aí é uma bandeira do PT, né? Isso aí é uma coisa que ninguém fora do PT acredita que a Dilma caiu por um golpe em 2016, né? O Lula está cada vez mais trazendo essas coisas atávicas do petismo, e agora que estão até virando retórica oficial do governo, porque essa história de golpe da Dilma de 2016 também já apareceu no site da SECOM, que é um sinal que o Lula e o PT vão estar usando as instituições que deveriam servir ao Estado em favor do PT. Foi bom você lembrar desse caso, né, Duda? Porque, enfim, eles enfiaram ali um discurso que é absolutamente partidário numa comunicação que é absolutamente pública e paga por nós. É proibido isso. E, inclusive, teve uma contestação legal, né? O PSDB, se eu não me engano, o Wilson, entrou ou está entrando com uma ação contra essa utilização do termo golpe de Estado em publicidade governamental, institucional. Procede, Wilson? Na verdade, não foi só o PSDB, né, Greve? Boa noite para você, boa noite ao nosso chat, né? Que, como a gente costuma falar, é o chat mais combativo, mais inteligente, eficaz na internet. Na verdade, foi o PSDB e também o vereador de São Paulo, né, o Rubinho Nunes, né, o Rubens Nunes, né, também ingressou com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para questionar esse uso indevido, né, das redes do governo em relação
a palavra impeachment, né? E tem um detalhe, Grebe, enquanto você colocava o vídeo aqui, ou aqui, já aqui acionando algumas fontes, falando aqui com alguns integrantes aqui de alguns partidos, esse tipo de narrativa aqui do PT, Grebe, ele só tem o condão de complicar a vida do presidente Lula no Congresso Nacional. Porque é o seguinte, o MDB, né, ele que foi puxado para a base do governo, né, ele foi beneficiado com o impeachment da Dilma Rousseff, só que o tempo todo ficam alguns integrantes do PT, né, você tem essa cantilena petista de o tempo todo criminalizar o ex-presidente Michel Temer, né, dizer que foi golpe, que ele que orquestrou tudo, etc, etc, etc. O problema é que esse discurso tem um potencial destrutivo grandioso na Câmara. Então, assim, o PT não pode ficar, o Lula especificamente, ele não pode ficar o tempo todo batendo nessa mesma tecla, sob pena de o partido perder um apoio que já é muito frágil na Câmara, né? Então, quando você fica batendo nisso, né, você fica falando para a plateia, mesmo que seja em uma solenidade lá na Argentina, você mina a tua relação interna, né? Você mina esse congresso, você mina essa base do MDB que já ali faz parte, né, do primeiro escalão do governo. Então, assim, Grebe, essa tentativa do PT de reconstruir a história, né? Eu acho que agora o PT tá com essa mania, né, de utilizar várias táticas de tentar reconstruir a história, quer seja pelo discurso do Lula, quer seja por uma tentativa aí da Secretaria de Comunicação de estabelecer um comitê específico de análise do que é ou não fake news. Essa tentativa do PT de inverter a narrativa em várias ações, ela, sem dúvida nenhuma, tem um condão de criar vários embaraços ao governo Lula logo nessa largada. É por isso, né? Porque, como não sei se foi você ou foi o Lula que usou a palavra atávico, né? São coisas que estão realmente atadas à alma não é esse sentido, mas enfim, me lembrou. Estão atadas à alma do PT, né? E isso explica muito da antipatia que o partido desperta, né? Porque é um esforço para reescrever a realidade, não é nem a história, é a realidade, né? É para transformar a mentira em verdade. E, enfim, isso aparece em iniciativas como essa do Lula, num palco internacional, e a gente vai ver isso se repetir infinitamente. Eu aposto, né? Aposto aqui o que vocês quiserem, que isso vai se repetir em todos os palcos internacionais em que o Lula pisar nos próximos anos, né? Agora, mais grave ainda, é exatamente isso que você lembrou, Wilson, que tem umas tentativas mais insidiosas, né? Mais assim, cheias de subterfúgios para controlar o discurso, né? E daí, em resposta a isso, você vê surgir coisas como escola sem partido, como todo o discurso bolsonarista sobre a necessidade de expurgar a linguagem, né? E o Brasil, nesse meio tempo, fica perdido, né? Nessa briga de narrativas, que não tem nada de produtivo para a vida das pessoas, né? É bastante, né? Graeb, só uma coisinha, essa tentativa também de mudar o passado, né? Nessa fala do Lula, ele não só está tentando limpar, dizer que a Dilma sofreu um golpe, né, e não um impeachment, como ele está querendo limpar a tragédia que foi a economia no governo da Dilma, porque ele fala momento auspicioso de 2003 até 2016 que ele joga. Pô, foi uma baita crise econômica provocada pela Dilma e pelos seus ministros, com aquelas pedaladas fiscais, gastos absurdos, tentativa de controlar preço de energia, né? Então, poxa, que momento auspicioso que ele está falando, não teve nada disso. Aliás, ele disse a mesma coisa da Argentina hoje, sim, né?
É inacreditável. Ele disse que a Argentina passou em 2021 por um momento especial na sua história, não só na política, como também na economia e no futebol. Tá bom, no futebol legal, ótimo, verdade. Mas no resto, não. É um país que está com uma das maiores inflações do mundo, 95% de inflação, pelo amor de Deus. É isso aí, pobreza de 40%. Né? Aqui, ó. A Argentina fechou no ano passado com uma inflação de exatamente 95%. Trata-se do maior nível em 3 décadas. A pobreza está perto de 40%, de atingir 40% da população. Como é que você pode dizer que isso é um país que tem bons resultados? Né? Realmente é um homem entrando criando uma zona de distorção da realidade ao seu redor, que se já está desse tamanho, com 24 dias de governo, imagine como vai estar daqui a 3 anos. Vai ser uma zona de distorção da realidade do tamanho de um buraco negro. Vai sugar tudo que existe para dentro dela, né? Exato. Ô, Grebe, tem um detalhe, deixa eu só fazer uma pontuação rapidinho sobre isso tudo. E aí, enfim, vai ter gente no chat que vai até me chamar de petista, mas tudo bem, faz parte. Mas a impressão que eu tenho nesse início de governo é que me parece que o PT e o Lula, enfim, e aí toda a cúpula ali do governo federal, parece que eles estão fazendo um esforço hercúleo, né, para tirar o Bolsonaro das sombras, que não é possível, sabe? A impressão que eu tenho é essa. Os caras parecem que estão trabalhando diuturnamente para fazer isso, sabe? Nesse encontro, nessas reuniões do Lula lá na Argentina, você já teve sinalização de uso de financiamento de BNDES e de banco público em obra na Argentina. Você já falou de moeda comum, né? Com um país que, como você bem disse, né, tem uma inflação de 95%. Aí temos aí estrutura estatal sendo utilizada para tentar reescrever um fato, né, especificamente sobre o impeachment da Dilma, né? Os caras querem comparar 64 com 2016. Não dá para comparar 64 com 2016. São 2 contextos completamente diferentes. Naquela época vivia-se um contexto de Guerra Fria, 2016 é outro contexto. Então, assim, não dá para comparar. E aí tem essa coisa de linguagem neutra, que, enfim, que é super polêmico, mas é uma questão específica da militância do PT. Então, me parece que o PT está trabalhando diuturnamente para reacender esse antipetismo e, olha, e sinceramente quem está louco por isso é o Bolsonaro, que está lá no estrangeiro só esperando que o PT faça o trabalho sujo que ele, Bolsonaro, deveria estar fazendo, entendeu? Então, assim, eu acho certo, né? Exato. Não, tá perfeito, acho que vai ser interessante a hora que sair nas primeiras pesquisas aí da aprovação do Lula, para a gente comparar com o que ele recebeu de votos na eleição. Será que os evangélicos, né, que acabaram votando no Lula ali, vão manter isso, né? O Lula que dizia, por exemplo, que era contra o aborto, né? Praticamente não falou, evitou falar de Maduro, evitou falar de Cuba na campanha. Ortega ele falou, né? Morre de amores pelo Daniel Ortega. Mas a gente está vendo cada vez mais um Lula que estava escondido na campanha. E vamos lembrar que vários outros presidentes aí de esquerda da América Latina, assim que começaram a governar, tiveram uma queda muito grande de aprovação, né? O Gabriel Boric perdeu 20 pontos em poucos meses. Vamos ver o que vai acontecer com o Lula. A gente chegou a qualificar isso aí de uma marolinha, a tal nova onda vermelha que estaria acontecendo na América do Sul. A gente até brincou que, na verdade, é uma marolinha rosa, né? Porque a maioria dos presidentes de esquerda que assumiram na América do Sul nos últimos anos tiveram quedas bruscas, né? Bem acentuadas de popularidade. Talvez por não perceberem, como aparentemente o Lula não está percebendo, que a vitória deles teve muito de rejeição ao candidato adversário e muito menos de aprovação restrita
pelas teses que eles pregam, né? No caso do PT, as teses são ou velharias que estão retornando, né? Ou então bobagens que deveriam ser laterais, como a linguagem neutra, né? E que só servem para despertar a ira dos radicais de direita. Então, discurso produtivo é muito pouco, né?